Aqui estamos para entender mais uma vez que necessitamos mais de Deus. Eu posso sentir a presença desse Deus, sei que você está sentindo, então aproveite para ser cheio desse Deus. O apóstolo, quando ele quis ensinar a igreja acerca de sermos cheios de Deus, cheio do Espírito Santo, ele faz uma comparação àquele que bebe o vinho ou a bebida forte, ensinando: olha, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque aquele que se enche da bebida forte, logo o seu estado vai se alterando, o seu estado natural passa a ser transformado, o seu estado emocional sofre alterações, e ele acaba sendo uma pessoa transformada, mas de uma forma negativa. Ele deixa de ser a pessoa talvez boa que era, passa a ser aquela pessoa arrogante, mal, trazendo dissensão, contenda, brigas. Mas ele faz a comparação: olha, da mesma forma que este homem sofre uma alteração negativa ao ponto de quando ele bebe muito, se você for cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você também vai sofrer uma alteração, mas uma alteração positiva. Talvez você vai deixar de ser aquela pessoa arrogante, briguenta, triste, e a partir do momento que você começa a se encher desse Deus, você vai sofrer também uma alteração e você vai ser diferente. Então não se contente só com isso, Deus tem mais de ti, Senhor, mais de ti. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, ou segundo a Reis, capítulo 2 e o versículo 4, o azeite da viúva. Segundo a Reis, capítulo 4, bendito seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Segundo a Reis, capítulo 4, os irmãos colocaram capítulo 2 ali, mas é capítulo 4, diz assim: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? E disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Partiu dele, e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos. Estes lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia todas as vasilhas, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Meus irmãos, nós vemos agora a história de uma mulher que, entendo eu que de uma forma desesperada, vai até o profeta clamando, não por ter perdido o seu marido, mas por saber que a dívida que o seu marido deixou para trás trouxe para ela uma situação muito difícil, porque aquele que emprestou
dinheiro ao seu marido, não tendo mais como receber, ele ia levar os seus filhos, o filho desta viúva, para serem escravos. Então isso causou desespero na vida desta mulher, ao ponto de agora ela vê que não tem recurso, não tem o que fazer, e vai desesperadamente clamar ao homem de Deus, pela situação que agora ela está vivendo, pelo momento agora adverso que veio em sua vida. Mas logo notamos que esta mulher, ao perceber que não tem nada em casa, isso trouxe para ela o desespero, ao ponto de pedir ajuda e pedir socorro. Contrapartida, se ela estivesse com o seu celeiro em abastança, com vários vasos cheios de azeite, talvez neste momento, nesta hora, ela não teria entrado em desespero, porque ela bem sabia que tendo o azeite em abundância, logo ela venderia e pagaria a sua dívida. Porém, a história agora é diferente. Uma mulher declara que não tem nada em casa, e o azeite que ela tinha era pouco. Isso trouxe para ela em si um transtorno e um desespero, porque ela não tinha nada, e o que tinha era pouco, não era suficiente para pagar a sua dívida e deixar os seus filhos livres e não serem escravos daquele credor. Entenda comigo outra história na Bíblia, quando Cristo conta a parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Logo, as loucas entraram também em desespero, porque num certo momento da trajetória, o azeite que elas tinham também era pouco. Logo, isso trouxe para elas o desespero, ao ver alguém gritar: aí chegou o noivo está aí. Mas quando elas percebem, logo as suas lamparinas estavam apagadas por falta de azeite. Ou seja, o azeite que ela tinha até aquele momento não era o suficiente para seguir adiante. O que Deus está dizendo para nós acerca desse texto que lemos: nós precisamos ter mais de Deus, precisamos ser mais cheios de Deus, não nos contentarmos com o que temos, porque Deus tem infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Logo eu citei o texto, a porção que Deus quer de nós é uma porção nem de pouco, nem de mais ou menos, nem pela metade, é a porção de sermos cheios. Enchei-vos do Espírito Santo. A medida que Deus quer para nossas vidas é uma medida cheia, para que nós não venhamos cair como a igreja de Laodiceia, nem pouco e nem muito pela metade, ao ponto de sermos mornos. Aí vem a pergunta do céu para as nossas vidas: o que tem é suficiente? O que eu tenho, será que é suficiente? O que você tem, será que é o suficiente? Porque está escrito: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando vier os maus dias, você não venha dizer: não tenho neles contentamento. O que a Bíblia nos diz acerca disso? Que Deus está querendo dizer: lembra de Deus o quanto antes, o quanto antes. Se encha nele enquanto é tempo, se encha dele enquanto ainda dá tempo, o quanto antes, o quanto antes.
porque os maus dias ele vem sobre todos que estão sobre a face da terra. E não foi diferente sobre a vida desta mulher. Uma mulher entra em desespero, porque aquilo que ela tinha era pouco, não era suficiente para livrar os seus filhos da escravidão. Mas agora uma mulher, ela vai pedir socorro, ela vai pedir ajuda ao homem de Deus. Essa mulher chega agora e conta a situação para o profeta. E o profeta diz: declara-me o que tens em casa. É interessante que essa mulher chega dizendo: olha, o meu marido, o teu servo, ele servia a Deus, servia também ao Senhor, porque ele era um homem dos filhos do profeta, alguém que ali servia, estava junto com os profetas, aprendendo, servindo, ajudando. Só que ela chega dizendo: olha, o meu marido temia o Senhor, o meu marido, o teu servo. Aí o Eliseu pergunta: e tu, o que tens? E tu, o que tens? Tenho nada. E ainda o que eu tenho é pouco. E tu, o que tens? A mulher chega dizendo: o meu marido temia o Senhor, o meu marido fazia. E tu o que fazes? E tu o que tens? E tu o que tens em casa? Logo o profeta vê o desespero dela e diz: o que te hei de fazer? Porque profeta na época não era rico, não, irmãos. Profeta na época passava estreito, não cobrava para profetizar, não cobrava para pregar. Se contentava quando o corvo levava carne, quando as águas corriam do ribeiro. Mas quando orava, o céu se abria e a glória de Deus descia. E o profeta diz: o que te hei de fazer? Que tem na tua casa? Não tem nada. Talvez ele pense: aí complicou, eu não tenho, você não tem. Aí a mulher diz: opa, tem só uma botija de azeite. Aí imagina o profeta: epa, aí é um sinal. Aí é um sinal. Quando a casa resta nem que seja um pouquinho de azeite, aí é um sinal. Quando não deixou o azeite se acabar por completo, já é a grande coisa. Eu não sei como tu está hoje aqui, mas eu sei, se você está aqui hoje, é porque eu sei que pelo menos um pouquinho ainda sobrou. Eu não sei como você chegou aqui hoje, chegou arrastado, carregado, ferido, mas chegou, porque nem que seja um pouquinho, aí tem. Então hoje é noite oportuna de Deus acrescentar aquilo que você tem. Aí o profeta pergunta para ela e ela responde: a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. E logo vem a revelação dos céus e o profeta diz: olha, então você vai a todos os teus vizinhos e pede vasilhas vazias. Talvez se fosse uma mulher espertinha, mas não pode ser cheia não, para ficar mais fácil não. Porque azeite na Bíblia não vem de graça, tem preço. Porque quando as virgens loucas entraram em desespero pedindo azeite para as viúvas, para as virgens sábias, sabe que elas responderam: não vamos dar não, porque acaso falte a nós e a vós, não entra nesse negócio seu não. Vai, ide e comprai aos que vendem, vai pagar o preço. Azeite na Bíblia não vem de graça, tem preço a pagar. Azeite na Bíblia não vem de graça,
tem que pagar o preço, tem que buscar. É interessante que o profeta diz assim: olha, vai a todos os seus vizinhos. Aí entra um gancho, que muitos pregam isso, e eu continuo pregando também. Nós temos aqui a necessidade da comunhão, da harmonia com aqueles que estão em nossa volta. O profeta diz: olha, a todos os seus vizinhos. Talvez ele poderia dizer: agora complicou, ninguém gosta de mim, eu não gosto de ninguém. Nesse momento a bênção dela vai ficar sendo retida. Se esta mulher agora não tem harmonia, não tem comunhão com os seus vizinhos, é como se o céu fechasse sobre a vida dela. Ou você muda de vida, ou você transforma esse coração de pedra, ou o céu vai continuar fechado sobre a sua vida, e a sua casa vai ficar seca de azeite. Ou você conversa com fulano e com ciclano, ou os céus vai ficar fechado. A escravidão continua na sua casa, o desespero vai continuar na sua casa. Os que querem a tua ruína vai prevalecer sobre a sua vida. Vai a todos os seus vizinhos e pedem vasilhas vazias, e não pouca, pede bastante. É interessante que quando ele pede vasilhas vazias, porque o azeite quem dá não sou eu, o azeite quem dá não é você, o azeite quem dá é Deus. O que eu posso fazer para você, deixar Deus me usar, te mandar uma palavra. Esse teu vizinho aí pode te dar um abraço, um bom conselho. Esse é o teu vizinho. É assim que um ajuda o outro, com uma boa palavra, um incentivo, um abraço, um sorriso. Mas é até aí. O resto é você e Deus. Nesse instante a mulher teve um passo agora a ser dado. Ela tinha que ir buscar vasilhas. Às vezes nós queremos azeite, mas não queremos buscar, não queremos mover um pé, não queremos mover um passo, e queremos ver Deus encher. Mas havia uma demanda, uma ordem. Você quer? Vai buscar vasilha. Mas não busca pouco não, busca bastante. Quando você for buscar vasilha, busca bastante. Certa feita um rei procura o profeta Eliseu, já quase morto, morreu pela doença que estava. A Bíblia fala, morreu da enfermidade que ele tinha. Mas mesmo assim continuou profetizando, e um rei procura ele acerca dos seus inimigos. Ele ordena que esse rei fosse à janela e atirasse flecha a um sentido. E esse rei atirou 1, 2, 3 e parou. Aí o profeta disse: por que você parou de atirar a flecha? Devia ter continuado atirando. Você atirou só 3 vezes. Só por 3 vezes Deus vai te dar livramento. Mas se você atirasse mais, a tua bênção seria por completo. Deus faria mais. Deus daria mais vitória. Eu começo a imaginar aqueles reis que, quando acabou a água no meio da jornada, trajetória, foram procurar o profeta. O profeta diz: olha, ide e fazei covas no vale, não haverá vento e não haverá chuva, porém Deus fará brotar água no meio do vale e encherá essas covas. Aí cada um tinha a sua medida de fé. Quem cavou pouco, bebeu pouco, mas quem cavou bastante, quem creu bastante, tem certeza que a sua cova encheu também bastante. Como está escrito: na mesma medida que medirem serão medidos. Até onde você está disposto a medir a glória e o poder de Deus sobre a tua vida? Até onde você pode medir aquilo que Deus pode fazer na sua vida? Qual é a medida que você crê em Deus? Qual é a medida da mudança de que Deus pode fazer na sua vida? Qual é a medida que você imagina que Deus pode operar, transformar a tua vida, a tua casa? Na mesma medida que medires, será medido. E o profeta logo aconselha: olha, pede vasilhas, mas não pede pouco.
Já que vai buscar, busca bastante. Mas é necessário que ela tivesse com os seus vizinhos comunhão e harmonia, e senão nessa hora tudo isso ia cair por terra. É por isso que Deus diz em Salmo 33: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e sobre as orlas das suas vestes. É como o orvalho do monte Hermon, que também desce sobre os montes Sião, porque é ali que Deus ordena a sua bênção. Aonde Deus ordena a bênção? Qual é o contexto? Na comunhão dos irmãos. É ali que Deus ordena a sua bênção no monte, em Arão. Qual é o contexto? Na comunhão dos irmãos. Porque o contexto é: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Observe que o Salmo diz: olha, ele começa, vem de cima e vai descendo, vai contagiando, vai inundando, vai enchendo. Começa do monte e vai e continua, termina no outro. Como ele diz: olha, se dois concordares acerca de qualquer coisa, Deus concordará no céu também. O que ligardes na terra será ligado também no céu. Jesus diz: aonde tiver um reunido no meu nome, estarei no meio dele. Não, aonde estiver, ele conta a partir de dois, comunhão. Deus não está na desunião, na desarmonia, na intriga, nas brigas. Deus está longe disso. Tudo isso faz que o céu se feche sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, porque vai chegar uma hora que você vai precisar desse teu vizinho aí. Talvez hoje tu pensa: não preciso dele, não preciso dela, tenho tudo. Mas vai chegar uma hora que o credor vai bater na tua porta. O espírito da escravidão vai bater na tua casa. Aí vai acontecer como os amigos de Jó, quando pediram misericórdia a Deus. Deus respondeu para eles: vocês vai, pede para que Jó ofereça o sacrifício por vocês e ore por vocês, aí eu vou te ouvir. Acusaram Jó, colocaram Jó ainda mais no chão, Jó na ruína, Jó na miséria. Jó não tem nada. Talvez pensaram: nunca vamos precisar de Jó, já não tem mais nada. Mas Deus diz: eu só vou te ouvir se Jó orar por você. É forte isso, mas eu tenho que falar. Deus está mandando dizer: os céus estão cerrados sobre casa de pessoas aqui, por causa da ruindade do teu coração, da desarmonia do seu lar, da sua dureza, por causa desse coração duro de pedra, que não perdoa, que não ama, que não abraça. Ei, deixa Deus quebrar hoje esse céu de bronze da sua casa, para que Deus venha superabundar em azeite o teu lar, a tua casa, a tua alma, o teu coração. Não deixa a desarmonia prevalecer sobre a tua casa, sobre esta casa. O diabo vai cair por terra hoje em nome de Jesus. O diabo vai cair por terra em nome de Jesus. Deus vai derreter hoje esse céu de bronze.
e tudo vai fluir. Observe que agora esta mulher, ela vai pedir os vasos emprestados. E ela chega com os vasos. E quando ela chega com os vasos agora, a ordem do profeta era que agora deixasse os vizinhos e fechasse a porta sobre si e sobre os seus filhos, sobre aqueles que estavam vivendo e precisavam viver aquele momento com Deus. Sabe que nós aprendemos com isso? Que vai chegar um momento em nossa vida que é só nós e Deus, só eu e Deus, só você e Deus. Não adianta eu ficar vivendo de amuleta, correndo atrás de um, correndo atrás de outro, de uma coisa, de outra, vivendo de muleta. Não, vai chegar uma hora que eu mesmo vou ter que viver o sobrenatural de Deus. É na minha casa que Deus vai ter que transbordar o azeite. Sou eu que vou ter que viver o sobrenatural. É comigo que Deus vai tratar. É como se o profeta dissesse: agora você tem o que você precisa, mas a partir desse momento é você e Ele, você e Deus. É a tua casa e Deus. É o seu particular com Deus. É a tua hora com Deus. Viva com Deus o que você nunca viveu. Receba de Deus o que você nunca recebeu. Irmãos, é interessante nós notarmos isso, que vai chegar uma hora que nem todos podem participar da sua história. Vai chegar uma hora que nem todos vão te ver. Mas não fique achando desculpa, condenando ninguém, não. Viva você e Deus o que vocês têm que viver. Tem gente que não tem um momento com Deus, não fecha a porta com Deus em momento nenhum. Certa feita Jesus teve que ensinar: olha, em uma certa ocasião Jesus disse: olha, vai, entra no teu quarto e clama a Deus que vem em oculto. Ora a Deus que tudo vê. Aonde ninguém te vê, Deus te vê. Ninguém precisa saber que você está orando, está jejuando, está buscando. Não seja hipócrita como Jesus ensinou. Não seja como os fariseus hipócritas que oram na praça para que todo mundo veja: olha, ele se ora, que benção. Quando jejuares, não fica mostrando, tentando fazer transparecer que você está em jejum. Não, porque a recompensa vem de Deus. É Deus quem tem que ver você. É Deus que conhece a tua vida, a tua necessidade. Aí o profeta diz: então você vai agora, fecha a porta, você e os seus filhos. Viva com Deus a sua experiência, o seu momento com Ele. Sabe o que é interessante? É interessante quando nós meditamos no azeite. Acredito eu que o azeite na época é um dos principais meios de comercialização da época. Então logo se via o azeite como uma grande fonte de renda. Só que para aquela mulher se safar da situação não podia ser pouco, tinha que ser bastante. Por isso que o conselho do profeta sempre é: muito, cheio, bastante. É por isso que quando os pregadores pregam, diz: seja cheio.
É por isso que os pregadores dizem: busque mais, clame mais, ore mais, porque os céus é uma fonte inesgotável. Aí nós olhamos para a Bíblia, nós vemos essa mulher agora em um cenário sobrenatural. Começo a imaginar ela com seus filhos. Até então ela tinha uma vasilha, um pote de azeite, e aquele azeite começa a brotar, ele começa a subir, e os seus filhos iam trazendo vasilha, e ela ia enchendo, de uma passava para outra, uma enchia a outra, e outra vez nós vemos aqui a comunhão, a harmonia entre as vasilhas, uma somando com a outra, para que todas formassem uma só fonte de renda, que mudaria a história daquela mulher. Porque uma vasilha era importante, mas não era o suficiente. Todas as vasilhas naquele momento eram importantes para a vida daquela mulher, porque uma não era suficiente, mas todas juntos seria suficiente para mudar a história daquele lar, daquela casa. Não se sinta hoje aqui alguém menosprezado, de pouca importância. Você é uma vasilha importante na vida de alguém. Soma com o teu vizinho e tu será bênção, bênção, bênção nas mãos de Deus. Tu és alguém importante hoje aqui. Tu és alguém que Deus chamou para somar com o seu vizinho aí, ó. Deixa o teu azeite encher o vaso dele hoje aí. Deixa o teu vaso contagiar o vaso dele. E seja bênção para aqueles que precisam de você. Até o momento, uma mulher olhava para a direita e a esquerda, só vasilhas vazias. Outra coisa que aprendemos: não basta apenas ser vasilhas, tem que ser vasilhas cheias. Porque até aquele momento seria apenas várias vasilhas. Meu Deus, o que Deus quer de nós não é apenas um aglomerado de vasilhas vazias, porque senão não teremos efeito nenhum, não serviremos para muita coisa. Deus nos trouxe aqui para sermos vasilhas cheias, cheias, cheias e transbordantes. O salmista diz: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, 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 transborda. Enche até transbordar, até transbordar. Deus nos chamou para transbordar desse óleo, dessa graça. Não se contente em ser apenas uma vasilha a mais aqui, mas seja uma vasilha cheia, cheia, cheia. Talvez até aquele momento uma mulher olhava e via aquele monte de vasilhas vazias. Talvez ela pensava: se eu vender essas vasilhas, não pagarei a minha dívida. Mas eu sei, se essas vasilhas tiverem cheias, os meus filhos não serão escravos. Vasilhas vazias não livram da escravidão. Vasilhas vazias não muda o desespero continua. Mas a partir do momento que aquelas vasilhas começam a encher, já vou passar a palavra porque tem a ceia.
A partir do momento que as vasilhas começam a encher, eu começo a viajar aqui nessa palavra, na revelação. Eu começo a ver de novo o coração daquela mulher bater forte de alegria. Eu começo a ver de novo a esperança dela, a alegria voltando naquele lar. Quando as vasilhas começam a encher, 1, 2, 3, todas as vasilhas começam a se encher. Eu começo a ver aqueles filhos contentes, cantando de novo, se alegrando de novo, porque a partir daquele momento o valor daquele lar é outro. A riqueza começa a tomar conta do lar, a miséria começa a ir embora, a tristeza vai embora, por causa do azeite que está enchendo a casa. Na medida que a casa se enchia, na medida que as vasilhas começavam a se encher, o olhar daquela mulher para aquelas vasilhas era diferente. Enquanto ela olhava para as vasilhas vazias, não via esperança, não via graça, não via alegria. Ela ainda começava a coçar a cabeça: não, isso não paga. Mas a partir do momento que as vasilhas começam a se encher, a alegria também enche aquele lar. Não se embriague com vinho onde há contenda, mas se encha do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem comunhão com seu irmão. Quem é cheio do Espírito Santo tem mudança de vida. Quem é cheio do Espírito Santo tem transformação, tem graça. É sempre alguém pronto a transbordar o vaso vazio do lado.